Vamos pensar um pouquinho sobre pais hoje, nesse dia que é tão especial, né? Eu costumo brincar que pai normalmente ganha de presente umas contas para pagar, para não perder o costume, né? Mas o Dia dos Pais é um negócio muito, muito bacana, realmente, né? Eu queria pensar um pouquinho sobre figura paterna que a gente tem desenvolvido em nossa sociedade e, infelizmente, muitas das vezes desenvolvidos dentro do contexto cristão. Como que a gente está construindo, desenvolvendo a figura do pai. E existem vários perfis de pais que o mundo tem apresentado hoje em dia. Eu vou citar apenas 3 como exemplo para a gente pensar na perspectiva bíblica de como é ser pai. E a gente observa hoje em dia pelo menos 3 principais modelos que o mundo tem apresentado como pai. O primeiro é o modelo autoritário, né? Caminho que afasta os filhos, desrespeita os familiares. Normalmente, os pais que escolhem o modelo autoritário como gestão do seu lar têm traços de arrogância, podem até ser pessoas violentas e, no fundo, tem baixíssima autoestima. E para mascarar esta situação, escolhem o caminho do autoritarismo, que não tem nada a ver com autoridade. São 2 coisas completamente distintas. O pai que é autoritário, que tem autoridade na sua família, com a sua família, e aquele que escolhe o caminho do autoritarismo. Já viram a história? Todo mundo já deve ter visto, quando o pai chega, a família muda. O clima muda. Cada um vai para o seu canto. Na verdade, a gente dá vontade de se dar uns exemplos aí, mas não pode, né? Porque expõe alguma pessoa. Mas é verdade. Tem pessoas que quando chegam em casa, um vai para o quarto, o outro vai para outro canto, cada um, porque a figura daquele pai autoritário, cheio de rigor, cheio de ordem, afasta as pessoas. Esse é um dos modelos de pais que o mundo tem produzido. Mas existem outros. O da omissão. Esse aí é bem contemporâneo, né? São aqueles homens que são pais, mas que não estão nem aí para os seus filhos. Eles acham que por trabalhar e por trazer o sustento para dentro de casa, eles não têm para com seus filhos mais compromisso nenhum. E quando os filhos fazem algumas coisas que lhe desagradam, alguma coisa que lhe desagrada, como é que ele fala com a esposa? Olha o seu filho aí. Já viram isso aí? Eu sou bom de falar isso de vez em quando com o Luciano. Seu filho aí está fazendo esse tal negócio aí, né? Eu não sou omisso não, viu, meus irmãos? Tento não ser. Pessoas que gastam seu tempo com seus próprios sonhos, são egocêntricos, né? Pai omissos, que veem seus filhos trilhando um caminho que não está de acordo com a vontade de Deus e simplesmente não fazem absolutamente nada. Queridos, me assusta a percepção de perceber que pais estão terceirizando. Escutem bem, estão terceirizando a criação de seus filhos. Sou esposo de uma professora e vejo estarrecido ao longo desses 20 anos de educação da minha esposa, que pais acham que a professora tem a função de criar seu filho, o filho dele, já que ele paga a mensalidade, né? Robertinha está
concordando comigo, também é professora. Pai omissos. Chega em casa, liga a televisão e, como diz aí o ditado, deixa o pau quebrar. Há aqueles, queridos, que escolhem o caminho da superproteção. Colocam sua família, seus filhos acima de tudo, de todos. E essas pessoas, os pais superprotetores, não percebem que constroem famílias que não estão preparadas para enfrentar as dificuldades que, sem dúvida nenhuma, vão bater na porta de sua família. Eles são superprotetores. Produzem filhos que são incapazes de ter senso crítico, senso de coletividade, criam filhos fracos, inseguros. Porque são aqueles pais que ninguém pode mexer com o filho dele. Ninguém pode falar nada com a família dele. Como se ele tivesse o controle da situação que a gente vive para que nada atingisse seus filhos. Lê do engano. Então a gente tem os autoritários, os omissos, os superprotetores, e tem aqueles que são bons em ciclar, né? Já viram aquela pessoa? Tem horas que você vai conversar com ela, você pergunta, quem está aí? Eu conheço uns aqui, tem uns na igreja aqui, bom nesse negócio. Quem está aí? É o médico, o Dr. Hyde ou o monstro, né? Vocês lembram da história lá do livro? Pais que são omissos. São omissos e o negócio começa a complicar, a esposa põe ele contra a parede, aí ele fala assim, não, tem que mudar. Aí ele passa de omisso a ser super protetor. Quando ele vai ser super protetor, os filhos não aceitam porque estão acostumados com missão. Aí ele se vê encurralado, ele sai, ele era omisso, vai para a super proteção, não dá certo, ele passa a ser autoritário para ver se consegue resolver o problema. E acaba complicando mais ainda a cabeça da sua família. Modelos que são usados, estereótipos que a gente pode observar na sociedade de hoje. Eu tenho certeza que enquanto eu estou conversando, você está pensando, fulano é omisso, fulano é superprotetor. Normalmente eu também faço assim, fulano é assim, fulano. Eu não, eu sou joinha, né? Não erro não, né? Queridos, a criação de filhos é extremamente difícil. É algo que a gente não consegue entender, né, bem como é que é esse negócio de criar filhos. Eu fico chateado porque quando a gente tira o filho da gente da maternidade, eu tive 3 filhos, né? Porque não me foi entregue, no momento que Luciana saiu da maternidade, o manual de instrução e o termo de garantia. Porque na primeira pirraça que a criança faz no shopping, você liga para o 0800 da maternidade, só está com defeito esse aqui, isso não é assim que eu quero, não. Eu tive 3 filhos, meus queridos, e a do meio, a Ana Carolina, fazia uma pirraça no shopping, daquelas que quando eu não tinha filhos, meu filho nunca vai fazer isso. E ela, para expor toda a minha incapacidade, fazia daquelas que deitava no chão e chorava, sabe? E todo mundo olhando, e eu fingia que eu nem conhecia, deixava com a Luciana lá para resolver a situação. Ser pai, queridos, represente a vontade de Deus para os nossos filhos, é sem dúvida alguma um dos maiores desafios pelo qual o ser humano passa, que o homem passa. E quem tem filhos como eu, vou falar igual o Guilherme, que tem 3 filhos, né? Quem tem 3 filhos como eu, a gente percebe que muitas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra quando quer acertar, e muitas vezes a gente age errado e o filho entende de outra forma, é um negócio que a gente não consegue entender. E a grande preocupação que os pais têm é aquela, quais são as consequências dos meus erros na vida do meu filho? Isso me perseguiu uma vida inteira.
Que consequências, qual que é o boleto que o meu filho vai ter que pagar um dia por causa dos meus erros? Já pararam para pensar nisso? Muito bem. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pais e eu gostaria de refletir rapidamente com os irmãos esta noite sobre estes exemplos que se opõem a estes modelos que a sociedade hoje tem produzido, o do autoritarismo, da superproteção e da omissão. O primeiro deles é o exemplo de Jó. Queria que a gente lesse Jó, o livro de Jó, capítulo 1, verso 4 e 5. O texto já está projetado. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Os filhos de Jó, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó, o pai, mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, olha o pensamento de um pai, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, Jó era um pai que orava pelos seus filhos. Eu acho que esse deve ser um dos valores mais importantes a serem resgatados em nossa sociedade. Você que é pai, ora pelos seus filhos? Você que é pai, ao acordar na madrugada, pede que a misericórdia e a graça de Deus sejam experimentadas na vida do seu filho? Que belo exemplo Jó nos deixou. Ele orava pelos seus filhos. Se tem algo que precisa ser repensado na comunidade cristã de hoje em dia, é a importância da oração. E quanto ela tem sido negligenciada no nosso meio. O que dirá dos pais? E aqui eu estou falando pai, porque hoje é dia do pai, mas estendo esse convite às mães presentes aqui. E eu acho que, sinceramente, meus queridos, a mãe normalmente tem mais propensão a orar pelos filhos do que o pai. O que é um erro. Um erro não é a mãe orar, não. É o pai não orar. A mãe está certa em orar. Mas eu acho que o pai precisa entender que ele tem compromisso diante de Deus para com seu filho e precisa estar orando por isso. Outro belíssimo exemplo de pai que nós temos na Bíblia é José, pai adotivo de Jesus. Olha aí, Hamilton, esse aí é para você, querido. Mateus capítulo 1, verso 20. E depois nós vamos pular para o texto de Lucas 2, 43, quando diz assim, mas depois de ter pensado nisso, ele ficou sabendo, José, ficou sabendo que Maria estava grávida. E ele não era casado com ela. E para preservar, ele pensou abandonar, preservar até a honra dela, pensou em abandoná-la. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o fato é, meus irmãos, que José realmente recebeu Jesus e exerceu sobre ele a figura paterna. Na tradição cristã, muitos creem que José faleceu antes do início do ministério de Jesus na terra. Existem várias teorias sobre isso. Mas nós sabemos que quando Jesus era um adolescente, tinha 12 anos, José estava presente na vida de Jesus. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, verso 43.
família de Jesus tinham ido para Jerusalém. Estava voltando. E o texto diz o seguinte: terminada a festa, voltando seus pais, os pais de Jesus para casa, percebam que o texto atribui a José o título de pai de Jesus. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, porque toda a comunidade tinha ido a Jerusalém. E todo mundo voltava junto. E eles falaram assim: Jesus está no meio dos meninos de 12, 13 anos lá conversando. Só que ele não tinha voltado. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram. Quem começou, meus irmãos? José e Maria. A procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, não o encontrando. Voltaram. José falou assim: não, podemos voltar para Jerusalém. Eu quero meu filho. Quero saber o que aconteceu com Jesus. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Queridos, Hamilton, pai é aquele que cria. Pai é aquele que está ali estendendo a mão na hora que o filho precisa. E José assumiu o compromisso de exercer de forma positiva a responsabilidade de ser pai adotivo de Jesus aqui na terra. Belíssimo exemplo. Mas a gente poderia falar de outros bons exemplos, mas não somente de bons exemplos, a Bíblia nos relata acerca de pais. Tem exemplos que a gente deveria ver como não ser pai. E aqui no caso, o exemplo de Eli. Em 1 Samuel 2:29, Eli foi um homem omisso. E nós vimos que, apesar do tempo, a característica da omissão não é de hoje. Estava presente lá atrás. Há cerca de 3.000 anos atrás tem esse texto. E Eli sabia da conduta errada de seus 2 filhos, né? Ofni e Finéis. Eu brinco muito aqui na igreja, a Amanda deve lembrar disso, né? Quando a gente tem um nome diferente na Bíblia e tem uma grávida, eu brinco para dar o nome desse nome, esse nome estranho que a gente lê. Mas a gente, felizmente, está sem grávida aqui na igreja, né, gente? Porque tem menino demais já aqui nessa igreja. Nós combinamos de ficar uns 2 anos sem menino aqui para ver se... Não, viu, Lázaro? Não. 2 anos não. Viu, Bárbara? Vocês 2 são exceções. Mas eu nunca vou pedir para você colocar o nome dos seus filhos de Ofni e Finéias, porque os 2 não valiam nada. E Eli, seu pai, sabia do que eles aprontavam. E aí, um profeta conversa com Eli, e olha a conversa. Como se Deus estivesse falando através deste profeta. Por que você zomba do meu sacrifício e da minha oferta que derramei para a minha habitação? Olha nos olhos de Eli e fala assim: por que você, Eli, honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Por quê? Você é omisso na correção de seus filhos. Gente, e se tem um negócio difícil, é você medir exatamente até onde corrigir e até onde deixar a coisa. É igual tempero. Você põe sal demais, fica horrível. Você não põe sal, fica horrível também. Não é um arroz sem sal. Horrível. Quem já fez arroz sem sal, né, Bar? Só sem sal, né? Pois é. Não me chama para almoçar na sua casa, não. Se você for, você pede para a Luzia fazer o arroz antes para você, que o arroz da Luzia é muito bom. Queridos, como é difícil. Mas como pais, nós não podemos fingir que nós não estamos enxergando
aquilo de que está errado na vida dos nossos filhos. Nós não podemos exercer o papel de omissão que Eli desempenhou. E o castigo de Deus se abateu sobre aquela família de forma que Eli e seus 2 filhos morreram. A gente poderia pensar sobre diversos outros pais. Um exemplo positivo, Abraão. Isaac, um exemplo, infelizmente, extremamente negativo. Famíliazinha desajustada, viu? É aquela família que bate no gabinete e você fala assim, Senhor misericordioso, me dá graça hoje. Jacó, outro pai atrapalhado. Mas eu queria pensar com os irmãos sobre um pai que muitas vezes a gente não para muito para pensar aqui na vida da igreja. O texto é de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. O texto é um pouquinho longo, porque dentro dessa história tem uma outra história que a gente não vai abordar não, mas para a gente entender o texto todo, eu vou ler com os irmãos. Diz sim o texto bíblico, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera, te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, coitada, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, olha só que autoridade, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jairo, meus queridos, era um dirigente da sinagoga. Muito provavelmente, o dirigente da sinagoga era aquele que cuidava das questões físicas, estruturais da comunidade, do templo deles. Não era templo, a sinagoga é diferente de templo, era do lugar de reunião de oração. Eu costumo brincar com os irmãos, muita gente faz confusão entre templo e sinagoga. Eu falo que sinagoga é o PG que deu certo, né? É o PG que cresce na diáspora judaica. Os judeus se espalharam pelo mundo todo, eles começavam a se reunir para ler a Bíblia deles, que é o Velho Testamento nosso, e adorar a Deus, e aquilo ia tomando proporção muito grande, e eles criavam, então, sinagogas, que era o local de reunião.
centro cultural, cívico, de resolver problema, é bem diferente do que a gente pode imaginar com relação ao que vivemos hoje enquanto igreja. E Jairo, uma pessoa proeminente na sociedade, normalmente era escolhida para ser aquele que coordenava tudo isso, diferente do sacerdote. O sacerdote era o ministro, e ele não era isso, ele era o dirigente da sinagoga. A primeira coisa que me chama a atenção em relação a Jairo é que ele estava disposto a fazer o que estivesse ao seu alcance para solucionar o problema de sua filha. Ele ficou sabendo que havia um milagreiro na região. Ele não sabia muito bem quem que era esse, mas o coração dele se encheu de esperança e ele foi atrás dele. Queridos, será que como pais nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance em favor dos nossos filhos? Será que a gente está disposto, Jairo sair da cidade que ele estava, andar no sol ardente, no calor daquela região, à procura de uma esperança que não tinha muita lógica, tanto é que a menina veio a falecer? Será que a gente faz tudo que está ao nosso alcance em favor dos nossos filhos? Ou nós nos acomodamos? Eu vejo com muita preocupação como as redes sociais têm tomado tempo da família hoje em dia. É comum a gente ver a família reunida, cada um com o seu celular. Eu estou no Facebook, porque eu sou mais velho, e os meninos no Instagram, que é coisa de gente mais nova, né? Outro dia falaram tanto na minha cabeça que eu fiz uma conta no Instagram, achei que ruim demais. Não dei conta de mexer com aquilo, não. Gente, eu estou muito atrasado. Eu gosto de livro. Queridos, como é preocupante a gente ver em restaurante hoje em dia, pessoas, antes da pandemia, né? Porque agora nem isso tem, mas antes do restaurante você via pessoas sentadas na mesma mesa, cada um com o seu celular. Eu tive o privilégio de tirar agora, no início de julho, 15 dias de férias. A despeito de algumas pessoas acharem que pastor não trabalha muito, né? Quem acha que pastor não trabalha muito, tinha vontade de trocar com ele uns 15 dias, assim, para ver o que ele falava no final dos 15 dias. Mas, enfim, consegui viajar com a família, alugamos um sítiozinho para ficar sossegado, e eu comprei um jogo que chama Rummikub. Né? Não sou representante comercial desse jogo não, mas quem puder pode comprar, que é bom demais. É um joguinho de números que você joga com a família, que você recebe um punhado de pedra e você vai fazendo os joguinhos e quem baixa primeiro as suas pedras ganha o jogo. Muito bacana, espetacular. E como eu joguei Rummikub com meus meninos lá. Momento único, especial. Quanto tempo eu não parava para jogar um jogo de tabuleiro com meus filhos? Queridos, será que nós fazemos tudo que está ao nosso alcance? Ou será que nós trocamos a necessidade do nosso filho por mais 15 minutos no Facebook, por mais meia hora no Instagram, para ler ou ouvir o que falam hoje, né? Gente, eu tenho 53 anos, tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar, né? O que o digital influencer tem para falar. O sujeito não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita e tem milhões de seguidores. É um negócio que a gente vê como a sociedade nossa está doente. Será que nós estamos dispostos, como Jairo estava, a fazer tudo o que estava ao alcance dele em favor dos nossos filhos? Segundo aspecto, Jairo
além de estar disposto a fazer tudo o que ele podia, ele foi procurar auxílio no lugar certo. E aí, meus irmãos, nós temos que repensar a nossa consciência familiar sobre o que rege os nossos lares. Porque muitas vezes, pais querem, de fato, propor algo bom para os seus filhos, mas propõem algo que não tem valor para a vida deles. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jairo foi atrás de Jesus. E a gente está hoje numa sociedade tão consumista, tão pós-moderna, que muitas vezes o pai acha que ele será de fato pai se ele der o iPhone 11 Pro, que deve ser o mais caro se não tiver desatualizado, o que não é difícil de acontecer, mas eu acho que deve ser o iPhone 11 Pro, ou o que vai chegar depois desse aí. Ele acha que ele vai ser um bom pai, ele vai atender a necessidade do seu filho, se ele der o tênis. Tem uns tênis aí que a gente não sabe, nem conhecia a marca, né? Mas na minha época era Nike, né? Que a gente ficava doido para comprar um tênis Nike. Muitas vezes o pai acha que efetivamente vai ser o pai que deve ser se conseguir proporcionar uma visita para o seu filho à Disneylândia. Que trem mais sem graça. Fiquei numa decepção quando eu fui lá, meus irmãos. Não conto, nem de conto. Aqueles bonecos passando. Falei, oh, meu, para que eu estou fazendo aqui? Que trem sem graça. Querido, seu filho, não tem nada errado em você, se tiver condições, dar um celular, comprar um tênis, fazer uma viagem. Não tem nada de errado nisso. Mas o errado é você achar que fazendo isso, você está atendendo a necessidade do seu filho. E a necessidade do seu filho não é essa. A necessidade do seu filho é encontrar Cristo através de você. Essa é efetivamente a necessidade que os nossos filhos têm. Enxergar Cristo através de nós. E como isso é difícil. Como isso é difícil. Jairo foi procurar sem muita consciência, no desespero, em ouvir falar que existia alguém que estava fazendo milagre, a solução no único que poderia resolver o problema de sua filha. E nós, meus queridos, não estamos proporcionando a solução dos problemas dos nossos lares naquele que pode resolver, que é Cristo Jesus, o Jesus de Nazaré. Outro aspecto que me chama muito a atenção na postura de Jairo é que ele chega diante de Jesus não com empáfia, arrogância. O texto bíblico nos diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe. Jairo se mostrou alguém humilde, não olhou para a sua condição social. Não, nada daquilo importava para ele. Importava era encontrar solução para o filho, para a sua filha. Queridos, como nós nos apresentamos diante de Jesus Cristo? Com humildade? Com atitude de adoração? Nos apresentamos a Ele com fé ou sem fé? Ou confiamos nos nossos recursos financeiros, em nossa capacidade de governo, na nossa capacidade de tomar decisões? Como, queridos, nos apresentamos diante de Jesus? Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe implorou. Como é que a gente tem se apresentado diante de Jesus? Vivemos momentos tão difíceis da nossa igreja, que tem gente que chega diante de Jesus fazendo
questionamentos. Questionamentos como se Jesus fosse um office boy, invertendo completamente a lógica deste mundo. Parece que, e para alguns de fato, né? O homem criou Deus. Alguns filósofos advogam essa ideia. Mas nós cremos que nós fomos criados por Deus. E fomos criados por Deus para o quê, meus irmãos? Para o louvor da sua glória. Esquecemos-nos disso facilmente e nos apresentamos diante de Jesus como se ele não fosse de fato o Criador do universo. Como Paulo nos ensina lá em Colossenses, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O terceiro aspecto da vida de Jairo que me chamou muito a atenção é que ele era um homem de fé. Nós vimos no texto, meus queridos, que durante a conversa de Jesus com a mulher que havia tocado no manto de Jesus, chega a notícia que sua filha já havia falecido. Jesus olha para Jairo e fala assim: olha, não tenha medo, tão somente creia e ela será o quê? Curada. Queridos, nós vimos que ao final do texto a menina foi curada. Então nós temos a prova aqui que de fato o Jairo se apropriou de uma fé que muitas vezes eu não sei se teria. Se eu teria. Ele falou assim: não tenha medo, Jesus falou com ele. Tão somente creia e ela será curada. E precisamos urgentemente de pais, de homens de fé na nossa igreja. Eu queria convidar os pais presentes e os pais que estão nos assistindo, que declarassem com fé nesta noite que todos nós que somos pais e mães, não colocamos filhos no mundo para que eles não se tornem filhos de Deus. Amados, queria que você declarasse com fé e autoridade que nenhum de nós colocou filho neste mundo para povoar o inferno. Não podemos aceitar isso de forma passiva. Com fé devemos entregar a vida das nossas famílias aos pés do Senhor Jesus. Queridos, precisamos exercitar a nossa fé em relação aos nossos filhos e à nossa família, pedindo que a graça e a misericórdia de Deus sejam manifestas na vida dos nossos filhos. Eu acho interessante perceber de alguns pais o sentimento que parece que desistiu dos filhos. Eu tenho 3. Não desisto de nenhum deles. O desejo do meu coração é que os 3 sejam instrumentos de justiça de Deus na face da terra. E com fé eu declaro aqui, todos 3, quando nasceram, eu dediquei ao Senhor. E peço a Deus que eles entendam isso o mais rápido possível. Queridos, eu queria convidar você, essa noite, a ter a mesma ousadia que Josué teve. Josué diante de todo o povo de Israel. Leia o capítulo 24, lindíssimo. Josué diante de todo o povo de Israel faz uma das declarações mais pertinentes que um pai pode fazer para a sua família. Vamos ler só o 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Coisa maravilhosa.
Coisa maravilhosa para se dizer. Você pode escolher o que quiser nesse mundo. Você pode escolher as delícias desse mundo. Mas eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Se agirmos assim, como pais cheios de fé, entenderemos que nos momentos difíceis nossos filhos não estão mortos, apenas dormem. Foi o que Jesus disse para aquele pai: a menina não está morta, ela apenas dorme. Dificuldades dos nossos filhos, meus queridos, eu queria que você entendesse que eles não estão mortos, eles apenas dormem. E despertarão no momento que a graça e a misericórdia de Deus alcançar a vida deles. O nosso lar, meus queridos, deve ser lugar de riso, de alegria, uma alegria genuína, vinda da ação de Deus sobre as nossas famílias. Eu queria encerrar essa meditação de hoje com uma carta de um pai para um filho, escrita em 1530. Pouco tempo, bem recente. Eu vou ler essa carta para os irmãos. Meu querido filho, fico contente em ver que está estudando bastante e ora com dedicação. Faça isso, meu filho, continue assim. Quando eu voltar para casa, quero trazer um bonito presente para você. Eu conheço um jardim muito lindo e divertido, onde andam muitas crianças, vestidas de roupas douradas, e que recolhem bonitas maçãs debaixo das árvores, peras, cerejas, nésperas e ameixas. Cantam, saltam, estão contentes. Também tem belos cavalinhos, com arreios de ouro, selos de prata. Então perguntei ao dono do jardim, de quem seriam as crianças? Ele me respondeu, são as crianças que gostam de orar, aprender e ser devotas. Então falei, caro Senhor, eu também tenho um filho chamado Joãozinho. Será que ele também não poderia entrar no jardim para que também pudesse comer essas belas maçãs e peras e andar com esses cavalinhos tão bacanas e brincar com essas crianças? Ao que o Senhor respondeu, se ele gostar de orar, aprender e de ser devoto, ele também pode entrar no jardim. Essa carta que continua, de domínio público, é de Martim Lutero, para seu filho João Lutero, quando ele estava viajando em prol do estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo na Europa. Ele escreve uma carta falando da importância do seu filho pequenino de passar momentos de oração. Se ele assim o fizesse, ele teria a oportunidade de conhecer melhor o reino dos céus. Queridos, que possamos nos inspirar em exemplos como foi o de Jó, que orava pelo seu filho, como foi o de José, aquele que assumiu um compromisso de ser pai, o de Jairo, um homem de fé, que procurou em Cristo Jesus a solução dos seus problemas, e de Martim Lutero, da atenção e dedicação mesmo na distância. Eu brinquei com os irmãos que no início eu falei que criança deveria vir com manual e com garantia. Foi ou não foi? Eu fiz isso de propósito. De fato, queridos, nós temos como pais o melhor manual que um pai pode ter na criação dos seus filhos, que é a palavra de Deus. Se nós aplicarmos conscientemente, com temor e tremor, a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, nós temos o melhor termo de garantia, que eles serão instrumentos de justiça para o reino de Deus aqui na terra. Esse é o desejo do meu coração
para você, pai, mãe, que os seus filhos sejam bênçãos do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé para orarmos, então, encerrando esse culto. Queridos, nós estávamos planejando um culto drive-in para domingo que vem. Nós tivemos um problema na disponibilidade do local. Eu vou tentar, essa semana, outros 2 locais que me vieram à mente, e se der certo, a gente põe na linha de transmissão. O desejo do meu coração é que domingo que vem, às 10 horas da manhã, a gente faça um culto com toda a igreja, nos carros, para que a gente possa servir a ceia do Senhor, né? É um momento tão importante aí na vida da igreja. Mas se nós não conseguirmos, nós vamos continuar no culto mesclado, né? Meio online, à distância, e a gente vai ver como é que nós vamos fazer. Tá? Eu peço até os irmãos que estejam orando por isso. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor é indescritível. Teu amor nos constrange. O Senhor é o nosso Pai. Cuida de nós, seus filhos. Ó Pai, eu quero pedir que a Tua graça e misericórdia sejam manifestas na vida de todos os pais. Para que nenhum de nós, a começar em mim, seja autoritário, superprotetor, nem omisso. Mas sejamos pais que representem a vontade do Senhor para as nossas famílias, ó Pai. Dedicamos aqui, ó Pai, todos os filhos que o Senhor nos deu, todos aqui. Todos eles são do Senhor, pertencem ao Senhor, ó Pai. Nos capacite a sermos instrumentos do Senhor, para que eles conheçam a Tua maravilhosa graça e misericórdia na vida deles, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Pai. Estaremos presentes onde houver oportunidade como igreja do Senhor, até o dia que o Senhor vier nos buscar. E agora, ó Pai, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida desta igreja.